Hoje eu quero falar algo muito importante. Por que Deus abençoa? Diga comigo, por que Deus abençoa? Ou como que Deus abençoa, e por que Deus abençoa, e por que Deus não abençoa algumas pessoas, e por que Ele abençoa outras pessoas? Quem quer saber como ser abençoado? Amém? Pode descer lá, filho, muito obrigado. Em 1950, houve uma guerra, chamada Guerra da Coreia. Quem já ouviu falar que tem Coreia do Sul e Coreia do Norte? Né? Então, Coreia se dividiu lá em 1950, 53, e o país ficou devastado. Quando acabou a guerra, se dividiram as duas nações. Os Estados Unidos enviou missionários para a Coreia, tanto Coreia do Norte como Coreia do Sul, mas a Coreia do Norte fechou as portas para o Evangelho, mas a Coreia do Sul abriu as portas para o Evangelho. Naquele tempo, era o país mais, eu acho que era o segundo país mais pobre do mundo, a Coreia do Sul. Vou repetir, o segundo país mais pobre do mundo. Era um país budista, e era um país que não tinha Evangelho, e um país que ficou na miséria. Tinha o maior índice de analfabetos do mundo, era a Coreia do Sul. Era um país que não tinha infraestrutura, não tinha estrada, não tinha nenhuma indústria. Era um país que tinha voltado 100 anos no passado. As pessoas começaram a andar a cavalo de novo. Mas eles abriram as portas para a igreja. Abriram as portas para os missionários. E os missionários americanos chegaram lá e começaram a montar escolas, hospitais, começaram a evangelizar, começaram um grande avivamento na década de 60, olha, só 10 anos depois, houve um grande avivamento. Os valores da igreja, os valores cristãos foram impregnados naquela sociedade, e eles ganharam 30% da população. Olha para você ver o avivamento que foi. O Brasil está chegando agora em 30% da população evangélica. E os valores cristãos foram absorvidos naquele lugar. E a igreja da Coreia começou a oração da madrugada. Quem já ouviu falar desse termo, oração da madrugada? Bom, para quem não sabe, a Igreja Família do Reino ora há 4, 5 anos, todos os dias, 5 horas da manhã, 365 dias por ano. E no ano bissexto oramos 366 dias. Né? Nós não paramos de orar, inspirados na Coreia. E a Coreia começou essa oração da madrugada. Se você for na Coreia, às 5 da manhã lá, todos os dias, você vai ver que praticamente 30% da população está de joelho orando pela nação. Em um país que em 1950, nós estamos falando de tão pouco tempo atrás, era o segundo país mais pobre do mundo, hoje é uma potência mundial. Hoje você, com certeza, dirige um carro coreano ou está com um celular coreano na mão. Samsung, Hyundai, Kia, todas essas são as marcas coreanas. E se você vai lá na Coreia, você vai ver os executivos dessas empresas. Estão sentados na igreja, e você não sabe, essas igrejas têm um dia, eles não contratam limpeza. Não tem, aqui nossa igreja contrata pessoas para limpar. Mas lá na Coreia não precisa, sabe por quê? Porque todo cristão tira um dia da sua semana para ir limpar a igreja. Inclusive os executivos da Samsung, da Hyundai e assim por diante. E você fala, uau, que país é esse? Hoje é uma potência mundial. Tem igrejas lá, a igreja do Paul Yong-cho hoje tem 1 milhão de membros. Diga comigo, a igreja é a última esperança da humanidade. Se a igreja falhar no Brasil, o Brasil não tem mais solução. Se a igreja falhar no Brasil, não tem quem possa levantar o Brasil. Política não vai resolver. O que vai resolver é uma igreja que ora, é uma igreja com princípios, é uma igreja que traz o céu na terra. O Brasil tem aqui 500 anos
E ainda nós somos um país de terceiro mundo. A Coreia era o pior país do mundo em 1950 e 50, 70 anos depois se tornou uma potência mundial por causa da igreja. Você sabia que dos celulares Samsung, que é o celular mais vendido do mundo, quase todos que trabalham na Samsung lá são dizimistas? 3, aleluia, porque você não é dizimista, você está roubando a Deus com a cara lavada. Eu vou repetir, os trabalhadores, os donos da Samsung são dizimistas. Amam dizimar. Conhecem os princípios da palavra. Eles sabem de onde Deus tirou eles. Foram tirados da miséria. E o Brasil só está sobrevivendo hoje com tudo que está acontecendo, porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo nesse lugar. É por isso que ainda você tem trabalho. É por isso que ainda você consegue pagar suas contas. Porque Deus está de olho nessa nação. Em uma ocasião, o Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo, estava orando pelas nações, e eles colocavam as bandeiras na frente dele, e cada bandeira ele orava: Senhor, abençoa os Estados Unidos, Senhor, abençoa a Colômbia, Senhor, abençoa, e ele ia falando o nome das nações. Mas quando ele viu a bandeira brasileira, o Billy Graham parou e disse: essa é a próxima nação que vai evangelizar o mundo. Escute, Brasil, essa mensagem está sendo transmitida para muitos lugares. Eu não estou aqui só pregando para vocês que estão aqui. O Brasil é a próxima nação que vai evangelizar o mundo. Deus está de olho nessa nação. Nós não estamos aqui, família do reino, para ter uma igreja legal em Balneário Camboriú. Essa é uma igreja que Deus chamou para alcançar 50 nações, para a transformação de nações. Diga comigo, Deus me chamou para ser um transformador de nações. Parece que você não acreditou. Ele me chamou. Está transformando nem tua casa, né? Eu sei. Mas diga assim: Deus me chamou para transformar nações. Creia nessa palavra. Aleluia. Nós precisamos, no Brasil, que Deus levante grandes empresários, grandes missionários, como Deus fez na Coreia, em apenas 50 anos transformaram uma nação. O Brasil pode ser transformado também. Aleluia. Glória a Deus. Você está preparado? Por que que Deus abençoa? Como receber a bênção de Deus? Pergunte para mim, apóstolo. Como eu posso receber a bênção de Deus? Todo mundo que está aqui quer a bênção de Deus, senão você nem estaria no culto, não é verdade? Todos nós queremos ser abençoados. Quem quer ser abençoado? Provérbios 10, 22 explica o que é a bênção de Deus. Coloca lá Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Uau! Quem quer isso? Fui eu que inventei ou foi Deus que está falando? Deus que está falando, que Ele quer enriquecer você. 3 amém. O resto vai ficar pobre até morrer. Deus quer enriquecer você. Você quer? Então me pergunte como, pastor? A pergunta não é querer todos queremos a bênção de Deus. A pergunta é como, por quê? Qual é a motivação de Deus? O que Deus quer fazer na terra? Primeira coisa, se você esquecer tudo que eu falar hoje, eu quero que você lembre apenas dessa frase: a riqueza no reino de Deus não é uma conquista, é uma responsabilidade confiada. Se você só pegar isso e ir embora hoje, você já recebeu tudo o que precisava. Só que eu tenho muito mais para dar ainda. Diga comigo: a riqueza no reino
A bênção no reino não é uma conquista, é uma responsabilidade confiada. Então a pergunta não é se você é capaz de conquistar, a pergunta é se Deus é capaz de confiar em você. Lucas 16, 11. Será que Deus é capaz de confiar em você? Meu é o ouro e minha é a... Se é dele, ele dá para quem ele quiser. E às vezes você fica aí ignorante, falando, Deus, mas por que que o Senhor dá para o ímpio? Por que que você dá para aquele que é mundano? Tem uma resposta para te dar. Porque mesmo sendo ímpio, mesmo sendo mundano, ele administra bem as riquezas e gera emprego e transforma vidas. E você não muda a vida nem da tua mulher. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará? Não está dizendo conquista, está dizendo o quê? Quem vos confiará as verdadeiras? Diga comigo, no reino, a riqueza não é uma conquista, é algo que Deus confia. Deus quer confiar em alguém essa manhã. Deus quer confiar grandes coisas para você. Se você não for fiel no pouco, você jamais será fiel no... Deus não pode confiar a você as verdadeiras riquezas, se você não for fiel nas coisas simples, nas coisas pequenas, no teu dia a dia. Quem está entendendo? Agora, muita atenção. Aleluia. A bênção não é um instrumento, escute isso. A bênção não é um instrumento de consumo, é um instrumento de missões. A bênção não é um instrumento de consumo. A bênção é um instrumento que Deus te dá para fazer missões, cumprir propósitos. Você quer a bênção? Mas se você quer a bênção para consumir, você nunca vai ter. Mas se você quiser a bênção para ser uma bênção. Gênesis 12, 1 ao 3, vamos ler. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha o 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma... Diga comigo, Deus abençoa, para que eu seja uma bênção. Diga comigo, o propósito da bênção é ser uma bênção. O propósito da bênção é ser uma bênção. Teu nível de comprometimento para ser uma bênção é o nível de quanto Deus pode te abençoar. Eu gosto é assim, faz igual a ele, tá? Vou fazer de novo, tá? Teu nível de comprometimento em ser uma bênção é o nível de quanto Deus pode te abençoar. Quanto você está disposto a ser uma bênção? Qual que é o teu nível de comprometimento de ser uma bênção? Você está comprometido em ser dizimista? Você está comprometido em semear em missões? Você está comprometido em mudar a vida do pobre? Você está comprometido em ser um sender? Você está comprometido em ser um primiciante? Você está comprometido em fazer a tua igreja alcançar as nações? Ou você está só comprometido com as suas coisas egoístas? Seu nível de comprometimento em ser uma bênção determina quanto Deus pode te abençoar. Repita comigo, Deus não abençoa consumidores.
Ele abençoa distribuidores. Sem café eu estou assim hoje, irmão. Ontem trouxeram café na hora errada, hoje que era para trazer não trazem, mas tudo bem. Diga comigo, Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Pastor, onde está a explicação desse mistério? Você já viu esse texto? Acha aí para mim, Deus dá pão. Eu acho que é lá em 2 Coríntios, capítulo 9, por ali. Deus dá pão ao que? E semente ao que? Tem gente que só come o pão. E Deus é tão bom que te dá. Mas sabe como é que é o pão? O pão na Bíblia é o maná. Podia guardar o maná do dia para o outro? Então, você só podia comer a tua porção diária. Tem gente que só vive com a porção porque ele é comedor. Não, ele é consumidor. Ele é comedor de pão. Então Deus dá o que para ele? Pão. Só que o pão na Bíblia não podia guardar para o outro dia. O pão era para aquele dia. Ora, aquele que dá semente ao que semeia também vos dá pão para... Então ele dá pão para quem come, mas ele dá semente para quem? Então se você é consumidor, você vai ter o pão de cada dia e não vai faltar. Mas isso não é abundância. Quando eles tentavam guardar o maná, no outro dia fazia o quê? Estava cheio de bicho, estava estragado. Tem gente que está feliz só com o pão. Tem gente que faz 20 anos que é crente, o máximo que ele chegou na vida dele foi pagar os boletos. E está feliz. O Senhor, graças a Deus, eu paguei o boleto. Tem gente, irmão, olha o nível da pessoa. Obrigado, Jesus, porque eu paguei boleto. Porque ele é comedor de pão. Então Deus deixa ele pagar os boletos, só isso. Esses são extremamente... Imagina quem está devendo, irmão. Mas você vai entender a bênção quando você entender que Deus, aleluia, Ele não abençoa o consumidor, Ele abençoa o distribuidor. Ele dá semente ao que? Aí nós estamos falando de uma bênção ilimitada, ilimitada, ilimitada. Eu estou dizendo, o semeador não tem limite de quanto ele vai colher. Ele coloca limite de quanto ele quer semear. Acho que você não pegou, irmão. A bênção do semeador é ilimitada. É ele que decide se ele vai semear 10, 5, 20 ou 1000. Então nunca julgue a colheita de alguém se você não viu a semente que ele plantou. Tem gente que fica, sei por que fulano está tão abençoado e eu não? Porque fulano, ele se comprometeu em ser um distribuidor. Tem gente que na hora da oferta que nem levanta, irmão. Vai para o banheiro. Mas tem gente que vem com os 5 envelopes, parece que está jogando baralho, irmão. Eu falei, meu Deus. Porque ele é distribuidor, ele vem com o dízimo, com a oferta, com a primícia, com o voto, com a semeadura. Ele ainda é um sender e quer ser um Arimateia. E quando o pastor pede uma oferta para qualquer coisa, ele é o primeiro a estar lá. Aí Deus disse, esse é semeador. Então a bênção para ele é Aplauda o Senhor Jesus nessa manhã. Segunda Coríntios 9, 8. Para que é a bênção de Deus? É uma responsabilidade, irmão. Deus não dá algo valioso para a gente irresponsável. Você pegou, não? Quem aqui colocaria o seu carro para o teu filho de 7 anos dirigir? O carro não é uma bênção? Mas você daria o carro para alguém irresponsável?
Exatamente, a bênção de Deus é uma ferramenta muito poderosa e Deus só pode dar para gente madura. Deus só pode dar para gente comprometida. Deus só pode dar para gente que tem aliança com Ele. Não está saindo, acho que engordei. Deus só dá para quem tem. Tem gente que não tem aliança com Ele. Tem gente que gosta de Deus. Eu gosto de Deus. Vou no culto de vez em quando. Quando eu estou mal, eu escuto um louvor. Isso é aliança? Responsabilidade tão grande. Deus, antes de abençoar Abraão, fez um pacto, uma aliança com ele. Antes de abençoar Isaac, fez uma aliança com ele. Antes de abençoar Jacó, fez uma aliança com ele. E Deus quer fazer uma aliança contigo. Qual nível de comprometimento você tem com Ele? A Bíblia diz que o homem de duplo ânimo, não pense ele que receberá qualquer coisa de Deus. Acha o versículo aí, porque esse dói mais que todos até agora. O homem de duplo ânimo, não pense ele que receberá qualquer coisa de Deus. Olha lá. Em algumas versões diz duplo ânimo, nesse diz coração dobre. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus. Aí agora eu quero que você ache onde diz que Deus não vai dar nada para ele. Eu vou achar aqui. Primeiro que eles. O versículo que diz que Deus não dá nada para o homem que tem duplo ânimo. Vamos ver se eu acho. Tiago 1,6. Você pulou lá na frente. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada uma para outra parte. Olha o 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aí diz, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus. Não pensa que Deus vai te dar uma bênção constante se você é inconstante. Quem quer uma bênção constante? Quem quer um fluida? 20 anos de glória. 50 anos de bênção. Você tem que ser constante. Então diga comigo, a bênção não é uma conquista. Presta atenção. É um encargo de confiança. Deus dá para quem Ele quiser. E Ele dá para quem Ele confia. Deus está te abençoando hoje, nessa manhã. Aleluia. Mateus 6. Vamos ler, eu não li ainda, né? 2 Coríntios 9:8. Coloca lá de novo. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência. Olha só como é que é a bênção de Deus. Ele te faz ter a graça para você ter tudo sempre. E tendo toda essa suficiência, suficiência é só suficiente, então é para mim, suficiente. Agora, abundeis para toda boa. Então presta atenção. Deus te dá o suficiente para você, mas Ele só faz abundar se é para você fazer boas obras para mudar a vida de outros. Você tem o suficiente, parabéns. Quer abundar?
Então essa abundância é para fazer boas obras. Quer saber quanto que Deus vai te abençoar? Quem quer saber? Quantas pessoas diariamente agradecem a Deus pela sua vida? Tem gente que só te amaldiçoa o dia inteiro. Tem gente aqui que ninguém agradece a Deus pela vida dele. Tem gente que fala assim, que morra essa praga. Quantas pessoas agradecem a Deus pela sua vida diariamente? Tem gente que uma pessoa agradece a Deus. Assim, é a mãe dele ainda. Você só vai abundar se é para fazer boas. Tem gente que no momento que ele abunda, ele gasta com droga. No momento que ele abunda, ele compra uma garrafa de uísque. No momento que abunda, ele contrata uma prostituta. No momento que abunda, ele vai para o lugar da gandaia. Você sabia que Deus já testou muita gente aqui? Me dá, me abunda, Senhor, faz abundar, faz abundar. E Deus vai lá e fala, então toma, vamos ver o que você vai fazer. Aí você fala, enganei a Deus, enganei o pastor, enganei todo mundo. Quantos que eu já vi aqui que acham que enganaram a Deus? Deus te dá abundância, às vezes, só para ver o que você vai fazer. Você está lá trabalhando, ralando, ganhando seus R$2.000, sofrendo. Aí, do nada, Deus vem, pum, põe 20 mil na sua mão. Esse pastor não pode saber. Esse o dízimo não deu. Não, o dízimo, ele dá o dízimo ainda dos 2.000. Ele não dá o dos 20 mil, não. Aí Deus falava assim, não posso confiar em você. Era só um teste, porque ele estava pronto para te dar 2 milhões. Agora você voltou lá para trás. Quem está entendendo o que Deus está falando hoje? Quem quer ser abençoado, levanta a mão. E diga assim, Senhor, prepara o meu coração para ser uma bênção. Aleluia! Escute, irmão, o motivo pelo qual Deus te abençoa é apenas para você ser uma bênção. E tu serás uma bênção. Abraão, te abençoarei e tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por que eu tenho sido abençoado, irmão? Porque eu tenho tentado abençoar o máximo de pessoas na face da terra. Eu tenho escrito livros, tenho traduzido para o espanhol, agora para o francês, depois para o inglês, mandando livros para o mundo, para que o mundo inteiro seja abençoado. Fazemos eventos, cruzadas, milagres, salvação, formação, alunos da Exousia School. Tenho 10.000 alunos na minha escola teológica que estão sendo transformadas. Eu quero ter 1 milhão de alunos para que o mundo inteiro seja abençoado pela palavra que sai desse púlpito. O dia que você parar de ser uma bênção, a bênção para de fluir. Os discípulos do Samuel estão tudo aí. O dia que você parar de ser uma bênção, a bênção para de fluir. Diga comigo, a prosperidade verdadeira visa a transformação das nações. Você não pode dizer que ama a Deus e não ama as almas. Inclusive, eu vou até descer aqui para vocês entenderem que é bravo o que eu estou falando. Inclusive, eu posso medir o quanto você ama a Deus, vendo o quanto você ama as almas dele. Eu amo a Deus, mas não gosto de gente. Ih, irmão, teu amor é falso.
Eu posso medir, pastor Adriano. Tudo eu consigo medir o quanto você ama a Deus, vendo o quanto você ama a criação dele. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhinhas. Assim como tu me amas, o nível que tu me amas é o quanto você vai amar as minhas ovelhas. Quanto você ama as ovelhas, quanto você ama os pobres, quanto você ama os perdidos, é esse o nível de amor que você tem para com Deus. Não me diga que você ama Deus e não ama a igreja. É a mesma coisa que falar para mim assim, eu gosto de você, cara, mas odeio a tua esposa, tu vai tomar uma na tua orelha. Nunca diga, eu amo a Deus, mas eu não gosto da igreja. Cuidado, não toque na igreja do Senhor Jesus. Quem ama a Deus, ama a igreja. Quem ama a Deus, serve a igreja. Quem ama a Deus, cuida da igreja. Quem ama a Deus, protege a igreja. Quem ama a Deus, não fala mal da igreja. Deus e a igreja é um pacote só. Eu, minha esposa, é um pacote só. Ou você ama nós dois, ou você não ama nenhum. E se você congrega aqui, gosta de mim, não gosta da minha mulher, já pode procurar outra igreja. Ai, a pastora eu não gosto. Ou você ama a Deus e ama a igreja, ou você não ama nenhum dos dois. Como que... Deixa eu ler um texto para você. Respira. Vou pregar mais bonitinho, vai. Tem visitante hoje. Mateus 6,33. Rapaz, agora eu vou pregar bem. Eu acho que eu estou pregando bem hoje, irmão. Está preparado? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas. Eita glória! Diga comigo, o propósito da riqueza é investir no reino. Diga comigo, Deus prioriza quem prioriza o reino. Deus prioriza quem prioriza? Buscai primeiro o quê? Irmãos, Deus está procurando gente louca pelo reino. Deus está procurando gente que ama o reino, louca pelo reino, que quer ver o reino de Deus avançar, que quer ver o reino de Deus crescer, que prioriza o reino. Primeiro o reino, primeiro o crescimento da igreja, primeiro a salvação de almas, primeiro as coisas de Deus. E as demais coisas financeiras, não diz que você as terá que conquistar, elas serão confiadas a você, acrescentadas a você. Ei, não diz a Bíblia que que Salomão foi atrás de conquistar a riqueza? Porquanto não me pediste riqueza, mas me pediste o que pediste, que vocês sabem que ele pediu, entre elas sabedoria. Receba também riqueza. Ei, o homem mais rico do mundo não conquistou a riqueza, foi apenas confiado a ele. Um acréscimo. Não. O homem mais rico do mundo não ficou rico porque conquistou, mas ficou rico porque Deus colocou apenas como um acréscimo. Se nada está sendo acrescentado na sua vida, revise bem suas prioridades. Quer que Deus acrescente? Quem quer os acréscimos de Deus? Quem quer os acréscimos igual de Salomão?
Deus precisa mudar a mente da igreja. A culpa não é sua. Nessas últimas 2 décadas, uma falsa pregação da prosperidade entrou no Brasil. E você ouviu muitos pastores falsos, pregadores, coaches, subirem no púlpito e iludir a igreja. Não, porque Deus quer te dar uma Mercedes, que Deus quer te dar carro, que Deus quer glorificar você. Meu irmão, Deus não tem nada para te glorificar, não. Deus quer glorificar o reino dele. Então, se você prioriza o reino, Deus prioriza você. Tua capacidade de ser abençoado é a tua capacidade de abençoar. A pergunta não é quanto você recebe, a pergunta é quanto você é capaz de dar. Deus não mede prosperidade com quanto você recebe. Deus mede prosperidade com quanto você é capaz de doar. Quantas pessoas dão graças a Deus pela sua vida? Esses dias subiu aqui um rapaz que fez Legendários comigo, vocês lembram? Ele sentou do meu lado assim, ele estava em outro grupo dos Legendários. Aí ele falou, pastor, o senhor não está lembrado de mim? Eu falei, não estou. Ele falou, eu estava tendo um dia muito ruim. Fazendo Uber, era a última chamada e você me chamou. Naquela época a corrida era R$4,90. O senhor me deu R$50, eu fui para casa chorando, feliz. Passaram-se anos. Por causa de R$50, ele está agradecendo a Deus pela minha vida até hoje. Toda vez que alguém diz assim, obrigado, Deus te abençoe. Deus abençoa. Eu dou oferta na rua só para ouvir Deus te abençoe. Estava lá em São Paulo agora com a minha esposa no casamento. E aí nós fomos no shopping. Aí eu entrei no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, eu não senti cheiro nenhum, nem de xixi, nem de número 2. Cheiro de perfume. E tinha um senhor limpando. Aí eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer. Não vou falar para você o que era. Você não tem que saber dessas coisas. Chamei aquele senhor, glória a Deus, né? Chamei o senhor que estava limpando o banheiro. E falei, eu já estava preparado assim. Eu falei, eu quero mandar um pix para você. Aquele senhor estava assustado assim. Aí eu digitei o pix, mandei para ele. Eu falei, Deus te abençoe. E ele, Deus te abençoe. Eu só queria ouvir aquilo. Deus te abençoe. Deus me abençoa. Até hoje ele deve, toda vez que ele vai limpar, ele deve lembrar de mim e dizer, Deus abençoe aquele homem lá. Quem que já foi abençoado pela minha vida e você diz assim, Senhor, abençoa o pastor? Quem que já orou por mim? Quem já aleatoriamente falou assim, Senhor, abençoa o meu pastor? E Deus está me abençoando. Porque eu sou uma bênção para a sua vida. Eu prego para você, eu ensino para você. Deus me usa para curar enfermos, expulsar demônio, libertar, transformar a vida, restaurar famílias, ativar ministérios, ativar destinos, abençoar famílias, abençoar empresas, destino profético. E eu quero te dar ainda mais. O dia que você parar de ser uma bênção, a bênção vai parar de fluir na sua vida. Pergunte para mim, pastor, para que Deus abençoa? Para você ser uma bênção. Ter um nível de comprometimento. Para ser uma bênção, é um nível de abençoado que você será. Vamos ler Malaquias 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa. Depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as... Até agora eu falei por que Deus abençoa, sim ou não? Deus abençoa para a gente ser uma... E agora, como que Deus abençoa? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Se você ler o contexto, Deus está dizendo assim, vocês não estão abençoados porque vocês não estão priorizando a minha casa. Comece a priorizar a minha casa e eu vou começar a abençoar vocês. É a mesma coisa de Mateus 6,33, buscar primeiro o reino. Então Deus diz, agora tragam os dízimos à casa do tesouro, onde estão os sacerdotes, para que haja mantimento na minha casa. E aí ele faz uma promessa. Se eu não vos abrir as... Bom, eu pesquisei no hebraico e realmente é janela, irmão. Aí eu fiquei ruim. É errado esse negócio. Se você compra um sofá, você compra um guarda-roupa, e o guarda-roupa chega na sua casa, ele entra pela janela ou entra pela porta? Por que o senhor vai abrir a janela e não abre a porta? Para que é usada a janela? Alguém me explica aí. A gente usa a janela para quê? O que mais? Para ver, não é? Para ter visão. Janela tem uma explicação. Diga comigo, visão. O problema é que muita gente acha que quando Deus vai abençoar ela, que ela vai acordar de manhã e vai ter um dinheiro na conta dela. Não é assim que funciona. Deus vai abrir a sua visão e vai deixar você ver o que ninguém está vendo. Pode deixar. É bom que eu apoie aqui. Abre as janelas, Lucas. Olha que loucura. Janela é só feita para ver, não é para entrar a mercadoria. A mercadoria entra pela porta. Então Deus não está falando que Ele vai trazer as coisas, Ele vai abrir a sua, e Ele vai deixar você ver. Você já viu aqueles filmes? Ou essas conversas de viajantes que viajam no futuro, para o futuro? Bom, se existisse viajante no futuro, todos eles iam ganhar na loteria. Sim ou não? Imagina, você vai, né, a loteria amanhã, você viaja no futuro, você vai lá no amanhã, descobre o número, volta aqui e põe o número. É ou não é? Parece bobagem, né? Mas é isso que acontece. Deus deixa você ver o futuro. Deus deixa você entender coisas. Visão. Que vai trazer relacionamentos, empresas, coisas. Tem gente que fala assim, apóstolo, o senhor tem uma visão. Não é eu que tenho essa visão, Deus me deu essa visão, sabe por quê? Porque eu levo todos os meus dízimos nessa casa do tesouro, eu sou comprometido com o crescimento do reino. Escute, eu não dou 10% por mês. Eu já estou dando mais de 50% do que eu ganho por mês. O meu objetivo é chegar em 90% por mês. E Deus abre a minha... Eu trouxe aqui uns pastores, na quinta, na sexta, para fazer um tour pela igreja. Vocês conhecem isso aqui, mas se você não sabe, além desse prédio, nós temos tem outro prédio aqui na frente, tem outro prédio ali na frente, tem casa aqui, tem prédio no Tabuleiro, tem prédio lá na Uganda, e tem prédio lá na 2300 e mais de 100 funcionários a tempo integral. É grande. Nós somos a igreja que mais gera emprego em Santa Catarina. E eu fui mostrando.
o ecossistema. Os alunos que moram aqui, a Exousia Music, a Exousia Ministerial, a Exousia Mercado Digital, a Exousia Terceiro Setor, a Senders, como que a Senders funciona, a Igreja Sem Fronteiras, o call center, e os pastores, a única coisa que falam assim, meu Deus, que... Quando Deus quer te abençoar, Ele não precisa colocar dinheiro nessa conta, Ele só dá uma visão. Essa visão pode gerar tudo o que você imaginou. Essa visão pode te dar tudo o que você nunca imaginou. Deus abre as janelas e você vê o que ninguém vê. Quando eu abri essa igreja, alguns pastores, antes de eu abrir, eu falava que ia começar a obra aqui em Balneário. Pastores famosos, tá? Com todos vocês conhecem eles. Famosos. Olhavam para mim e falavam assim, Medina, não faça tal coisa. Vai para o Nordeste. Vai para outro lugar. Balneário tem pouca gente, tem muita igreja. O povo lá não vai no culto. Pastores famosos que você conhece. Tem nome e sobrenome que podia falar aqui. Não vou falar, vai ficar curioso. Falava, não abre igreja, Medina, em Balneário. E se abrir, abre do outro lado da BR. Lá não dá certo. Aí eu só ficava olhando para eles assim, você não viu o que eu vi? Deixa eu te falar uma coisa. A primeira manifestação da bênção de Deus é direção divina. Provérbios 14, 12, olha que tristeza. Assim vive a maioria das pessoas. Diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da... A maioria das pessoas vive assim, não, eu achei que eu estava indo certo, eu achei que aquela sociedade ia dar certo, eu achei que a minha empresa ia dar certo, eu achei que se eu estudasse tal coisa ia dar certo, e tem gente que já passaram 20 anos e está andando em círculo, achando muita coisa. Não tem coisa mais triste do que olhar para a tua vida e ver você andando em círculos. E nada dá certo, e nada vai para frente, porque você acha, porque você ouviu o Pablo Marçal falar, porque você ouviu o Paulo Vieira falar, porque você ouviu alguém que estava rodando o Reels falar, não, faz isso, investe nisso, coloca nisso, põe aqui, faz ali, e aí você fica, eu não sei nem o que fazer, põe, eu vou investir, eu vou investir na bolsa agora, rapaz, você não sabe, nem nunca investiu uma bolsa na tua mulher, você vai investir na bolsa, irmão. O cara fica perdido. Há um caminho ao que o homem parece direito, mas o final dele é morte. Primeira coisa da bênção, sabe o que é? Direção divina. As suas 24 horas rendem, os teus 30 dias do mês rendem, os anos passam e você não perdeu anos. Quantos anos você já perdeu sem direção divina? Quantos anos você já perdeu por não ter a direção divina? E dentro da igreja. Como é que você está? Já sabe, esperando a... Primeira bênção é direção, visão. Saber o que você tem que fazer. Não ficar perdido. Todo mês, bate na trave todo mês. Eu não aguento mais ouvir gente batendo na trave todo mês. Pastor, quase vendi o apartamento. Pastor, quase fechei o negócio. Pastor, quase... Tem gente batendo na trave todo mês. Olha lá o Salmo 23. O Senhor é meu... O que pastor faz com as ovelhas, irmão? Nada me... Por que nada me faltará? Porque Ele me faz deitar em verdes pastos. Guia-me, diga comigo, guia-me.
A primeira bênção da bênção é ser guiado. Vai por aqui, vai por ali, segue por aqui, não vai por ali. Abre isso, fecha isso, construa isso. Pare, continue. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu e você agora entrar no carro e for para Juazeiro do Norte, eu vou de GPS e você vai sem GPS. Quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar primeiro? Tem gente que vai parar lá na Amazônia errado. Ou errei o caminho. Mas quem tem GPS, chega primeiro e não erra. E se erra, é errinhos mínimos que você dá meia volta e entra de novo no caminho. Escute, Deus quer ser o teu GPS, Deus quer te guiar, Deus quer te dar um destino, Deus quer te dar vitória, Deus quer te prosperar, Deus quer mudar a sua vida. Aleluia! Diga comigo, ideias divinas são armas para a transferência sobrenatural de riqueza. Eu estava em Los Angeles, já contei essa história, vou contar de novo, que tem muito visitante que não escutou. Nós estávamos numa roda de conversa. Tinha um cara lá que era... Você olhava para ele, você não dava muita coisa. Californiano, sabe? Estilo assim, meio surfista, meio cabelinho comprido, assim, loirinho. E ele era milionário. Aí todo mundo estava curioso, né? A gente era uns missionários que estavam lá em Los Angeles, fazendo missões urbanas. A gente estava pregando para os moradores de rua na maior Cracolândia do mundo. A gente falava, pastor, foi para Los Angeles. Fui pregar na Cracolândia de Los Angeles. E aí, naquela conversa, o menino lá, rapaz novo, milionário. Como é que você ficou milionário? Ele disse, eu pedi para Deus uma ideia. E um dia eu sonhei com um brinquedo, acordei, desenhei o brinquedo, levei na China, fabriquei e fiquei milionário. Um dia Deus me deu uma ideia. Exousia School. Um dia Deus me deu uma ideia. Sanders. Um dia Deus me deu uma ideia. Arimateia. Diga comigo, ideias divinas são armas para transferência sobrenatural de riqueza. Irmão, o Espírito Santo é o nosso guia principal rumo à prosperidade sobrenatural. Ele vai te dar ideias, Ele vai te guiar, Ele vai fazer. Fique de pé nessa manhã, o louvor sobe aqui. A combinação entre direção divina, ideias divinas e favor divino faz você um fenômeno mundial. Diga comigo, ideias divinas. Aleluia. Olha só, essas três coisas, direção divina e favor divino. De novo, ideias divinas, direção divina, favor divino